E basicamente ali o foco da mensagem, o que ele trouxe para os nossos corações, que Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que dá uma segunda chance para nós. E tem um texto na Bíblia, né, tem um relato de uma história de um homem na palavra do Senhor, que ele desfrutou dessa misericórdia de Deus, né, ele desfrutou dessa segunda chance. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Jonas, lá no Antigo Testamento. Se você está com a sua Bíblia aí, lá perto de Oséias, Obadias, é um dos profetas lá, os profetas menores, né? Eu vou ler 3 versículos, porque aqui o certo era a gente ler os 2 capítulos, o capítulo 1º e o capítulo 2º. O capítulo 1º e o capítulo 2º, mas o 1 e o 2, mas eu vou ler 3 versículos, 2 aqui do capítulo 1º e 1 do capítulo 2. Amém? Vai ser o versículo 1, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 10 do capítulo 2. Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora, capítulo 2, versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a história de Jonas talvez é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Para nós, que já nasceu no contexto evangélico, no contexto da igreja, conhece essa passagem desde a infância, né? Desde a salinha das crianças, né? As tias lá do Kids, as professoras do Kids adoram ministrar com uma mensagem bastante ilustrativa, então as crianças acabam tendo uma familiaridade, já conhecem aquele que estava na barriga do peixe, né? E é uma história muito linda, uma história muito linda. E às vezes a gente fica nesse simples relato de um homem que estava dentro da barriga do peixe, engolido por um grande peixe, e às vezes a gente deixa essa história apenas nesse nível. Jonas foi aquele que desobedeceu e estava na barriga do peixe, não é verdade? A gente conhece, às vezes a gente sabe, quando vai falar de Jonas, a gente já pensa assim: Jonas foi aquele que desobedeceu e entrou para a barriga do peixe. A gente já chega nessa conclusão. É muito poderoso, mas essa história não é simplesmente essa questão, né, de ele ter só desobedecido o Senhor e ter entrado ali, ter sido engolido por aquele grande peixe. Na verdade, essa história de Jonas, ela retrata a misericórdia de Deus, ela retrata o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a restauração de um propósito de Deus, um propósito divino, a qual Jonas, ele estava participando daquilo. Então, se você for observar, e o título que eu dei para essa mensagem de hoje é Entre a Minha Vontade e o Propósito de Deus. E essa série, o título dela já fala decisão. Então nós precisamos decidir o que nós vamos viver, a nossa vontade ou a vontade de Deus. É muito poderoso, porque Jonas aqui, ele não foge por falta de chamado. E é um clichê, né? Você reconhece a Cristo, começa a caminhar com o Senhor, e de repente todo mundo fala: você tem um chamado, você tem um chamado. Quem já escutou isso de Deus, de alguém, do Senhor? Você tem um chamado, todos nós somos chamados, nós sabemos disso. Mas ele aqui, Jonas, ele não está fugindo por falta de chamado, não. Ele está fugindo por discordar de Deus, porque Deus tinha dado uma sentença para Nínive, para aquela cidade, mas o que aconteceu? Eles se arrependeram. Eles buscaram o Senhor, e a palavra do Senhor fala que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas o profeta, ele discordou disso, e ele quis andar em direção contrária ao propósito de Deus. E aí ele entrou em um conflito: a minha vontade ou a vontade de Deus? Um conflito. O ponto central desse texto é isso:
A vontade do homem ou a vontade de Deus? E se a gente for falar realmente dessa história de Jonas, não é sobre peixe, é sobre obediência. Não é simplesmente sobre o mar agitado, não. É sobre obedecer à voz de Deus. E aqui nós vemos que essa história ela fala de uma restauração. Uma restauração. Mas para a gente falar da obediência, eu vou começar falando com vocês sobre a desobediência. A anatomia da desobediência, né? O que levou isso? Porque Deus tinha uma direção clara para Nínive. Deus tinha uma direção clara para Jonas. Deus tinha uma direção muito óbvia, muito clara. Ele deu uma ordenância. Ele tinha ali uma direção clara para ele. Mas Jonas, ele desobedece consciente de que ele estava fora da vontade de Deus. Não é tipo assim, eu não sabia, né? Não fui avisado. Não, ele tinha consciência, ele estava desobedecendo de uma forma consciente. Então não foi um erro. Fala bem assim, não foi um erro. Foi uma decisão. Foi uma decisão que ele tomou. Ele tomou uma decisão. Parece que ele estava com um pouco de preconceito, né? Porque o pessoal se arrependeu. Como é? Esse povo tinha que ir, né? E é muito forte, irmãos, porque até parece que a desobediência é um acidente, né? Será que tem como uma pessoa acidentalmente desobedecer? Não. A desobediência é uma decisão que a maioria das vezes ela é tomada muito consciente. Muito consciente. Muito consciente. E aí Jonas, no seu ego ali, naquele momento de conflito, ele foge, ele empreende uma fuga. Ele empreende uma fuga, não é verdade? E é tão forte, irmãos, que ele vai para um lugar totalmente contrário. Ele tinha que ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Tarsis era uma cidade grande, uma cidade distante, que tinha muros. Era um lugar que aparentemente ia ter uma segurança para ele. E ele muda o lugar, ele muda ali o destino, mas não tem como ele alterar uma coisa. O homem ele pode até alterar o destino, mas ele não tem como alterar o chamado de Deus. O propósito de Deus ele é inalterável. O propósito de Deus ele é inviolável. O propósito de Deus ele tem que se cumprir. Deus é o Deus que ele vela pela sua promessa, ele vela pela sua palavra. Então se Deus tem um propósito, ele vai se cumprir. E ele fugiu. Agora fala para mim, tem como fugir de Deus? Se eu subir ao mais alto céu, lá ele está. E se eu descer lá no Seol, eu não quero nem saber onde fica esse Seol, lá também Deus está. Ele está em todo lugar. Como que você vai fugir dele? Ele te encontra. Ele te encontra. Nosso Deus é maravilhoso, não existe um lugar sequer que nós podemos fugir dele. E Jonas, ele até parecia ser inteligente, tomar uma decisão calculada, fria, mas não tem como ele fugir de Deus. Porque o caminho, irmãos, fala a verdade, o caminho errado, o caminho longe do propósito, ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Ele é muito acessível. O navio já está pronto. Não é? O navio já está preparado, a passagem já está paga, já fica tudo fácil, tudo flui. Parece que quando você vai fazer algo errado, eu lembro que tinha um amigo que ele era afastado dos caminhos do Senhor, ele tinha problema com bebida, ele falava, rapaz, e ele tinha filho, tinha que pagar pensão, essas coisas, aí todo mundo falava para ele, cara, você não está pagando pensão, não sei o quê, eu ficava pegando o pé dele, eu falava, rapaz, para pagar a pensão a gente não consegue dinheiro não, mas para beber Satanás coloca dinheiro no nosso bolso. A misericórdia, e é verdade, irmão, quando você vai fazer algo errado, as coisas parecem que ali, né, você pega um vento favorável, é muito forte isso, mas uma coisa é muito clara, irmãos, na palavra do Senhor e na nossa vida, e talvez se eu abrir para a gente contar algum testemunho aqui, você vai concordar comigo, que a facilidade não significa propósito de Deus, muito pelo contrário, parece que quando Deus está no negócio, o caminho é mais difícil. A palavra fala o quê? Que o caminho é estreito, é apertado. Aí Jesus vira, no mundo vocês vão ter
aflição. Só que tem um contraponto aí. Nós escolhemos um caminho difícil, mas lá na frente nós escolhemos facilidade e a bênção do Senhor. Mas quem escolhe um caminho fácil agora, lá na frente ele colhe dificuldade. Lá na frente ele colhe dificuldade. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, irmãos, e eu tenho pensado sobre isso: cuidado com o caminho que parece muito fácil, que parece muito confortável. Eu não vejo Deus agir na vida de ninguém num lugar muito confortável. Eu começo a ler a Bíblia, você lê de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus, ele está agindo na vida de alguém num lugar tão confortável. Não, desde Abraão, sai da tua parentela. Aí você pega José, vai lá no poço, vai para o Egito. Aí você pega Moisés, Senhor, sou pesado falar. Não, agora você vai ser palestrante, vai ser líder. Irmão, Deus sempre coloca o homem num lugar de desconforto, porque Ele quer ver você crescer. Porque o propósito é dEle. Porque o propósito é dEle é muito maior do que você. Porque se for na sua força do seu braço, isso não vai glorificar a Deus. É muito forte, irmãos. Tem uma frase do Billy Graham, que é muito poderosa, ele ministrando sobre esse texto em alguma das suas cruzadas. Ele diz que toda vez que o homem decide navegar para longe de Deus, Satanás já tem um barco preparado. Toda vez que o homem decide navegar para longe da vontade de Deus, irmão, já vai ter um barco preparado para você. Já vai ter um barco preparado. Já vai ter um barco pronto. Vai ter tudo fácil, o caminho para você distanciar daquilo que Deus tem para você. É muito forte, irmãos, porque dentro desse contexto aqui de Jonas, ele está ali dentro daquele barco, e aquele barco tinha alguns marinheiros especialistas em navegação, com certeza ele tinha pagado a sua passagem, ele estava ali, e aí de repente, alguma coisa de errado acontece, e começa uma tempestade, começa um vento ali, e todo mundo fica assustado, os marinheiros especialistas, sabia que estava acontecendo alguma coisa de errado. E aí o que vem sobre eles? Uma tempestade muito forte. Uma tempestade muito forte. E é tão poderoso isso, irmão, eu gostaria que você refletisse. E é uma das coisas que o Senhor mais me confrontou, e Ele me confronta sempre. Que uma obediência, quando nós desobedecemos a Deus, isso não vai atingir só a nós. Quando nós desobedecemos a Deus, não vai atingir só você. O maior problema da desobediência ao Senhor e o seu propósito é quando nós desobedecemos, quem está perto da gente também padece, também sofre. Aqueles marinheiros, eles não sabiam de nada, o marinheiro estava ali, mas também estava padecendo, eles estavam padecendo, eles não sabiam que ele estava carregando um homem ali que estava contrário à vontade de Deus. Eles não tinham discernimento para isso. Enquanto eles estavam lá sofrendo, atormentado, tempestade, Jonas estava na onde? Quem lembra? Estava dormindo. Enquanto todo mundo lá desesperado, tempestade, vento para todo lado, o desobediente estava lá, tranquilo, dormindo. Irmãos, eu já presenciei isso, já na igreja, já vi muitas pessoas assim. Está desobedecendo a Deus e está tranquilo. A consciência dele, irmão, por isso que a consciência nossa, a palavra fala que o coração do homem, ele é enganoso. Nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, porque a nossa consciência ela é enganosa. O que tem que ser a norma da nossa vida, a bússola da nossa vida é a palavra de Deus, não é a nossa consciência. Porque tem muita gente, muitas pessoas, minha consciência está tranquilo. Mas o que a palavra está falando? O que Deus falou para você? Não tem como, irmão, você ficar com a consciência tranquila, se Deus tem uma palavra para a sua vida, e você está no sentido ao contrário disso. Não tem como você ficar tranquilo. Mas Jonas estava tranquilo. Jonas estava dormindo. E é muito forte, igreja, porque às vezes a gente também está padecendo por algumas desobediências. Aqui a gente pode colocar uma pessoa às vezes que está desobedecendo e está no nosso barco,
E nós padecemos por isso. Mas também, a gente pode entender que de alguma forma o propósito de Deus ele vai se cumprir. Ou Jonas sai do barco, ou o barco quebra. Alguma coisa tem que acontecer, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Irmãos, é muito poderoso isso. É muito poderoso, irmão, sabe por quê? Você pode até buscar um alívio. O que eles fizeram na hora que começou a tempestade? Qual que foi a atitude com o marinheiro? Ele falou, não, eu conheço aqui, nós vamos já driblar essa tempestade aqui, vamos fazer o seguinte, vamos jogar os pesos tudo para fora do barco, e aí a gente vai conseguir. Eles conseguiram um alívio momentâneo ali, mas não resolveu o problema. E às vezes isso acontece na vida da gente. A gente está fora da vontade de Deus, a gente busca alguma alternativa que vai nos aliviar momentaneamente, mas não resolve o problema, porque você precisa obedecer a Deus na totalidade. Nós precisamos obedecer a Deus na totalidade, igreja, para a gente viver a promessa dele. Ou Jonas saía do barco, ou o barco ele ia ruir, ele ia acabar, aquele barco ia quebrar. E existe, irmãos, um perigo de uma consciência. A palavra do Senhor fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos. Ele cegou o entendimento de muitos. Olha, ali a consciência está enrijecida. E tem muitas pessoas, irmão, que estão no sono espiritual. Na quarta-feira, última quarta-feira, eu até compartilhei sobre Eutico, que estava no culto, dormiu, caiu, aquilo ali. A gente falou sobre isso. O que estava acontecendo com ele? Ele estava dentro da igreja ali, mas aquele relato ali não está à toa, apenas um jovem que dormiu, não. Está simbolizando a frieza espiritual de muitos que estão dentro da igreja, mas estão dormindo. Lá em Atos 20, retrata essa história. Eu não vou entrar porque o nosso tempo é escasso, mas esse sono espiritual não é cansaço. Não é cansaço. É realmente uma paz falsa que o pecado às vezes ele dá para a pessoa. O pecado ele traz às vezes um momento de tranquilidade, mas ele é muito falso, é mentira. Agora, irmão, tem um lugar que eu descobri nessa passagem de Jonas aqui. Um lugar confortável na desobediência. A pessoa está confortável na desobediência. Tá confortável. Está tranquila. Quando o pecado, irmãos, ele deixa de incomodar a nossa consciência, é muito perigoso. Quando o pecado ele deixa de incomodar a nossa consciência, pode ter certeza que a gente está num caminho muito perigoso. Porque a gente já passa a fluir por um caminho da iniquidade. Iniquidade. E existe uma diferença grande sobre isso, porque o pecado, a etimologia da palavra pecado, harmatio ali, ela é sobre errar o alvo. A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. Então, só erra o alvo quem tem um alvo, quem tem um objetivo. Ou seja, você tem um objetivo, o objetivo é o alvo, o nosso alvo é Cristo, e de repente você errou, mas você está mirando no alvo, você está buscando acertar, você está buscando fazer a coisa certa, e você erra o alvo, isso é o pecado. Agora, tem um que já vai para o caminho da iniquidade, que ele sabe que ele está errando, que ele sabe que ele está fazendo errado, mas ele continua praticando sem arrependimento. Aconteceu isso na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo falou: arranca esse inico do meio de vocês. Arranca. Não merece estar no meio da comunhão da igreja uma pessoa assim, que pratica o pecado e está com a sua mente obscurecida e não quer se arrepender. Não merece participar da comunhão. Arranca do meio. Olha, contais nem comais, não senta nem na mesa, chega nem perto dessa pessoa. Mas quem pode fazer é interceder, porque ele está com sua mente obscurecida, não quer se arrepender. Ele justifica o erro, sempre justifica o erro.
Ele chama o mal talvez até de bem. Fala, não, está fazendo-me feliz, se te faz feliz, amém, seja feliz. Cuidado, irmãos. Tem muita pregação linda no YouTube, cinematográfica, mas o conteúdo é perigoso. O conteúdo é perigoso, coisa que vai afagar o seu ego, coisa que vai te empurrar para distante de Deus. Se policia. Porque essa decisão, para a pessoa chegar num ponto de iniquidade, é um processo gradual, são pequenas concessões, você vai abrindo algumas brechas. Tudo começa na mente. Porque uma pessoa, irmão, ele não decide do dia para a noite, fala, não, eu vou apostatar, eu vou esfriar de uma vez na fé, a pessoa não decide, não, hoje eu decidi, eu vou desviar. Não é assim não. Por isso nós temos que guardar a nossa mente. Tanto é que na graça, como que Jesus ele te ama tanto? Como que Jesus ele te ama tanto? Jesus ele ama tanta gente, que ele falou, olha, na lei, se você deitasse com a mulher, você estava em pecado. Eu, porém, vos digo, se você olhar e já desejar, já adulterou com ela. Por quê? Cristo sabe que aqui começa na mente. Para uma pessoa chegar de assassinar a outra, irmão, ela já matou ela na mente, muito tempo atrás. Então, nós devemos guardar a nossa mente. Nós devemos buscar a transformação da nossa mente. Nós devemos repreender todo pensamento contrário. A palavra do Senhor lá em Efésios vem dizer sobre os dardos inflamados do maligno que atinge a nossa mente. Isso, irmão, nós temos que repreender, nós temos que deixar a nossa mente cada dia mais transformada, porque nós recebemos a mente de Cristo. Amém? Porque quando nós não tratamos o pensamento, esse pensamento ele se torna um comportamento. Ele se torna um comportamento. Tanto é que a pessoa ele não consegue esconder por muito tempo. Ele não consegue esconder, ele começa a manifestar no seu comportamento, que ele está distante de Deus, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Mas a verdade, irmãos, como eu disse para vocês, que Deus ele é muito misericordioso, Ele é muito maravilhoso. Ele não quer que a gente permaneça assim. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas estava dormindo tranquilo, mas eu lembro do texto lá, já no Novo Testamento, que a palavra do Senhor diz lá em Efésios, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Esse sono ali, irmão, não era um sono comum de dormir não, era um sono espiritual. Era uma frieza espiritual. E Jesus e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele mandou uma mensagem para Jonas despertar. Jonas, desperta, Jonas, porque o propósito tem que ser cumprido na sua vida. Desperta, Jonas. E aí Deus manda um vento. Deus manda tempestade. E Jonas está dormindo, e o vento batendo no barco. E aí Deus insiste. Deus insiste com ele. Dá chance para ele. Os marinheiros chamam ele, lança a sorte ali, fala não. Ele fala não, eu vou. Foi lançado no mar. Foi lançado fora. Deus ele não quer quebrar o barco não, irmão. Deus ele tem um objetivo para ser cumprido. Deus ele não quer quebrar o barco. E às vezes parece que a gente quer que Deus quebre o barco mesmo, mas a gente continua desobedecendo. Deus não permitiu, irmão, que Jonas tivesse paz no pecado que ele estava, desobediência. E aí você vai entender porque certos ventos chegam na sua vida. Aí você vai entender porque certas circunstâncias Deus permite você passar. Porque Ele quer que você desperte, Ele é a misericórdia dEle. Deus amava Jonas tanto, 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 que Ele manda o vento. Você fala, meu Deus, mas Deus está... Que Deus é esse? Por que esse vento? Por que essa tempestade? O barco vai quebrar. Porque Ele te ama. E Ele quer que você cumpra o propósito dEle. Ele te ama. Irmãos, é muito forte, isso é misericórdia de Deus.
Será que você consegue enxergar esse vento como a misericórdia dele na sua vida? Será que você consegue enxergar essa tempestade como a bondade de Deus te abraçando? Filho, eu tenho um caminho maior para você. E o barco ali, eles começam a lançar os pesos fora, e nós temos que lançar, nós temos que ter esse alívio. Porque o navio pesado também não sobrevive o vento. O navio pesado, os marinheiros sabiam que ele não sobreviveria ali àquela tempestade. E Deus, ele permite, irmãos, ele permite. E Jonas, ele cai ali naquele mar, e não só no mar. E aí talvez você pensa, né? Agora, o mar, agora é morte, não tem como. Porque o mar sem peixe era morte. Você concorda comigo? Se não vê um peixe ali para engolir Jonas, ele morreria. Ele morreria. Porque o peixe ali, para Jonas, irmãos, é o amor de Deus, é livramento. O peixe é livramento. O peixe é um instrumento de Deus. O peixe é um instrumento da misericórdia do Senhor. O peixe é uma segunda chance para Jonas. Aleluia! Olha, gente, que ironia de Deus, olha que história contraditória. Jonas não queria ir para Nínive, porque ele não queria que Nínive desfrutasse da misericórdia de Deus. Ele não queria ir para lá, porque não, eu não quero que esse povo alcance esse arrependimento, essa misericórdia. Deus faz Jonas precisar da misericórdia de Deus. Para ele ver qual que era a importância da misericórdia. O que a palavra fala? Por conta da sua misericórdia que nós somos consumidos. Sem a misericórdia de Deus, meus irmãos. Jonas nega a misericórdia. A gente só valoriza algo quando a gente precisa dele, não é assim, irmãos? A gente só valoriza algo quando acontece algo com o nosso irmão ali, mas quando você precisa da misericórdia, você passa a valorizar mais. Quando você, não sei de onde você veio, a situação que você viveu na sua vida, irmão, mas quando eu no meu caso, por exemplo, eu vim de um lar destruído, o meu pai, por exemplo, morreu ali na moto, e quando eu vejo hoje uma família destruída, irmão, eu encho de compaixão, porque eu precisei disso na minha vida, na misericórdia de Deus. Talvez você tenha problema com álcool, quando você vê alguém que é alcoólatra, o seu coração enche de compaixão, porque um dia você precisou da misericórdia de Deus e ela te alcançou. A gente só valoriza algo, irmão, quando nós precisamos, de verdade. E tudo isso que Jonas estava passando, irmãos, era o amor de Deus sobre a vida dele. Era o amor de Deus sobre a vida dele. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Todos nós dependemos da graça de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus. Aleluia. A misericórdia de Deus, irmão, ela vai num lugar que ninguém pode entrar. A misericórdia de Deus, ela vai num lugar onde ninguém pode, mas a misericórdia de Deus nos alcança. E se você está aqui hoje, irmão, eu tenho certeza que é resultado da misericórdia de Deus a sua vida. E esse processo que Jonas estava enfrentando ali, Deus queria restaurar algumas coisas na vida dele. A primeira coisa é ele valorizar a misericórdia, valorizar aquilo que é a vontade de Deus, o caráter de Deus, que é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Agora, você imagina, ele está ali, fugindo do Senhor. Ele estava fugindo de Deus. E de repente ele está dentro do peixe. Ele estava fugindo para não manifestar a misericórdia de Deus para aquela cidade, e de repente é o homem que mais está precisando da misericórdia de Deus. Aleluia. Irmãos, Jonas está sozinho, está isolado, está no meio do processo, e Deus usa esse momento mais difícil, o momento mais difícil, para restaurar Jonas, para restaurar com ele o diálogo, porque se Jonas tivesse conversado com Deus, Senhor, se ele tivesse pedido orientação e orado ao Senhor,
talvez ele teria mudado de ideia, porque uma pessoa que tem diálogo com o Senhor, uma pessoa que tem sintonia com Deus, não anda em desobediência. Jonas, ele se isolou, Jonas, ele foi se isolando, Jonas, ele foi se esfriando, e ele foi se isolando, mas ele enfrenta um processo, nesse processo que ele enfrenta de isolamento, de solidão, é onde ele experimenta a profundidade de um relacionamento com Deus, porque Deus usa, irmãos, esse aperto, Deus usa o ventre do peixe para restaurar o diálogo, restaurar o relacionamento dele com Jonas. Aleluia. E é muito forte, irmãos, porque, coloca aqui para mim, capítulo 2, versículo 1. Se a gente fosse ler todo o texto, irmãos, é mais algum versículo que eu vou ler com vocês. Então Jonas, do ventre do peixe, o que ele fez? Orou ao Senhor, seu Deus. Irmãos, eu desafio você a chegar na sua casa e ler o capítulo 1 inteiro. Lê todo o capítulo 1 de Jonas. E manda para mim no WhatsApp o momento que Jonas orou. Quando ele estava desobedecendo e fugindo de Deus, ele não orou não. Ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo, a consciência dele estava tranquila. Ele não estava orando não, ele estava de boa. Estava descansado. Aí Deus manda o vento, aí Deus joga ele no mar, aí ele está dentro do peixe, aí a primeira coisa que ele faz não é como que Deus é maravilhoso. Precisa, irmão, às vezes você precisa do peixe para orar, precisa desse processo para ser restaurado, para voltar a orar e buscar o Senhor, voltar a se humilhar diante da presença dEle e dizer: Senhor, sem a sua misericórdia eu não posso nada. Porque muitas vezes, irmãos, eu e você queremos ser mais justos do que Deus, igual Jonas. Não, Senhor, eles não merecem isso não. Não, Senhor, não é assim não. E Deus mostra para a gente que Ele é o Todo-Poderoso e Ele está no controle da nossa vida. Irmãos, Deus quer restaurar o relacionamento que Ele tem com você, de oração, de intimidade. O Senhor Ele te trouxe aqui hoje para te lembrar, irmãos, que Ele quer um relacionamento de proximidade e intimidade com você, para você voltar ao primeiro amor, voltar às práticas das primeiras obras, se derramar na presença dEle, clamar a Ele, nem que preciso for te deixar sozinho, isolado, um processo onde você não tem ajuda de ninguém, só Ele que vai poder te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é muito poderoso. Agora volta no versículo 10. Jonas ora, Jonas clama, Jonas se humilha, Jonas pede a misericórdia do Senhor, e até o versículo 9 ali, toda essa oração de Jonas. E aí vem a resposta de Deus para ele. Deus falou o que para Jonas? Deus falou com Jonas, igreja? Deus falou com quem? O Senhor falou ao peixe, mas o peixe não orou. Por que Deus falou com o peixe? E este vomitou Jonas na terra. Gente, tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e fala: meu Deus, como que a gente não enxerga umas coisas dessas? Eu oro, o Senhor não me responde, Ele fala com o peixe. Peixe não ora, gente. Ô, peixe, não sei, esse peixe aí está crente, hein? Jonas clama na sua dificuldade. Jonas ora, Jonas se humilha. E Deus dá ordem. Deus fala com a situação que estava atormentando Jonas. E é muito forte, irmão, no nível espiritual que Deus quer te levar, é você entender que no silêncio Ele está agindo na sua vida. Você está esperando Deus responder você, Deus falar com você, mas Deus está falando com a situação. Você está clamando: Senhor, o meu marido, o meu trabalho, essa situação que eu estou passando, o Senhor não está vendo, e Deus está em silêncio, e você às vezes está tendencioso a murmurar, mas o Senhor está agindo lá naquela causa. Enquanto você está aqui orando e buscando, o Senhor está agindo lá. O Senhor está intervindo, o Senhor está falando com a situação que você está clamando. Isso, irmão, é maturidade espiritual, isso é nós entendemos. Você imagina para Jonas que está clamando ali no ventre do peixe, Deus não falou com ele, mas Deus fala com a situação.
Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. Deus, irmãos, é um Deus que dá ordem às circunstâncias. Lembra de Jesus na tempestade? Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Talvez você está esperando, irmão, Deus se manifestar de algo sobrenatural, você não está vendo Ele agir, mas Ele está agindo. Ele está movendo, Deus está usando alguém para falar com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu filho em algum lugar. Deus, Ele está movendo. Aleluia. Às vezes o movimento de Deus é silencioso. Às vezes o movimento de Deus, ele é invisível. Aleluia. Dentro, eu imagino, dentro daquela barriga do peixe, escuro, silêncio, medo, tudo parado. Mas lá fora Deus já estava trabalhando. Ele já estava chegando perto da terra, perto do seu socorro, e ele não sabia. Quem está, irmão, no processo, ele não tem visão para o lado de fora. Por isso que você fala, está demorando, pastor. Mas já tem 1 ano, 2 anos, porque você está dentro, você não está enxergando. Você não está enxergando que o peixe já vai jogar você no lugar do propósito. Porque é Deus que está te conduzindo. Deus é maravilhoso. Mas está atrasado. Não, não é um atraso não. Você está indo na direção correta agora. Você está sendo conduzido para o lugar correto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei. Porque Jonas, você precisa entender isso. Esse propósito é de quem? O propósito é de quem, igreja? É de Deus. O propósito é de Deus. E Deus nos permite participar disso, que é grandioso. E eu não sei o que Deus entregou na sua mão. Eu não sei qual é o propósito dele na sua vida. E talvez você está fugindo há tanto tempo. Você deixou de lado tanto tempo o propósito dele. Ele quer restaurar você, irmão. Ele quer restaurar você para o propósito dele. Porque Jonas aqui, irmãos, quando uma pessoa está distante do propósito, é uma coisa que você precisa se perguntar. Se eu falhar hoje, quantas coisas eu deixo de ganhar? Quantas coisas eu deixo de viver? Porque Jonas ali, fugindo da vontade de Deus, tinha 140 mil pessoas numa cidade aguardando ele. Agora nós estamos aqui, ó, a Juliele está ali na salinha das crianças. Você não sabe quantas famílias estão ali dentro sendo impactadas por Deus. Porque uma pessoa está cumprindo o propósito de Deus na vida dela. Você está aqui hoje, a igreja está limpinha, ontem, hoje tinha gente limpando aqui, porque cumprindo o propósito de Deus. Tudo isso, irmão, é fazer parte de algo que é grande. Nós vemos aqui o Ministério do Louvor aqui louvando ao Senhor, cumprindo o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito que você tem, que Ele destinou para você, para que Ele te chamou? Não fuja, irmão, da vontade de Deus. Não fuja. Não fuja, irmãos. Não fuja da vontade do Senhor. Ele tem algo grande para ser realizado. E quando isso é negligenciado, além de nós padecermos, irmão, além da gente padecer, outros padecem também. E é muito forte porque essa mensagem de Jonas, ela tem uma correlação muito grande com Cristo. E alguns estudiosos dizem, né, que essa tipologia de Jonas está ali 3 dias no ventre do peixe, simbolizava ali os dias antecedendo a ressurreição de Cristo. E nós sabemos que, de uma certa forma, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. E aqui, da mesma forma que Jonas desobedeceu, Jesus no Getsemane ele fala: Senhor, se possível, aparta de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Jonas foge, mas Jesus ele se entrega. Jesus ele obedece. É poderoso, igreja, isso, né? Jesus ele obedece na totalidade. E é tão forte porque Jonas ele teve que ser jogado no mar.
Jesus não, ele se entrega. Porque quem tem conexão com o Pai, irmão, não precisa ser jogado não, para caminhar a propósito, ele se entrega de uma forma voluntária. Ele se entrega, ele não precisa de ir para a barriga do peixe não, irmãos. Amém? Você não precisa ir para a barriga do peixe não, se entrega logo de vez para o Senhor, se entrega logo para a vontade dEle. Talvez você já está sentindo o vento, talvez a tempestade já está chegando, você não precisa cair na barriga do peixe não, irmão. Se entrega ao Senhor, se entrega de verdade para Ele. Foi isso que Jesus diz, foi isso que diz a sua palavra, Ele a si mesmo se entregou. Por amor a nós Ele se entregou, pelo propósito do Pai, porque o Pai na sua bondade, no seu amor, Ele enviou o seu Filho para cumprir um propósito, e o seu Filho maravilhoso, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele obedece na totalidade, é o maior exemplo que nós devemos seguir. Aleluia, glória a Deus. Assim, irmãos, como Jonas, ele dependeu do peixe, eu e você dependemos de Cristo, para obedecer. Nós precisamos depender do peixe para obedecer, né? Misericórdia. Vamos depender do Senhor. Sabe por quê? Quando nós dependemos da cruz de Cristo, a cruz foi o instrumento que levou Cristo ao propósito dele, ao propósito de Deus estabelecido. Jonas, o que conduziu ele ao propósito foi o ventre do peixe. A cruz simboliza o quê? Sacrifício. A cruz simboliza esvaziar do nosso eu. Por isso que, irmãos, às vezes é mais fácil nós caminharmos em desobediência. Aparentemente, aos nossos olhos é muito mais fácil, é um caminho muito mais tranquilo. Porque o caminho do propósito de Deus exige renúncia. Foi o que nosso Cristo viveu, o Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se esvaziou. A palavra diz que Ele se esvaziou de si mesmo, Ele não usurpou o poder dEle de Deus. E nós, irmãos, meros comedor de feijão, né, como diz, quem nós pensamos que nós somos? Para poder, como o apóstolo Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Para, irmão, porque um dia Deus se revelou, esse mesmo Jesus se revela, o apóstolo Paulo fala, Paulo, Saulo, o caminho que eu tenho para você é muito melhor. Para de ficar recalcitrando, para de ficar relutando. E Jonas, ele foi relutante, irmãos, é muito melhor o caminho da entrega. Por isso, irmãos, que essas mensagens que o Senhor traz para o nosso coração, para a gente tomar uma decisão. E a decisão que eu convido você a tomar, é deixa a sua vontade de lado, irmão. Deixa a sua vontade de lado. E viva a vontade de Deus para a sua vida. Viva o plano de Deus. E talvez o plano de Deus para a sua vida não é esse trabalho, não é esse relacionamento, não é essa cidade. Se entrega, irmãos. Talvez o plano do Senhor não é você estar aqui mais. Deus vai te mandar para outro lugar, amém. Eu não estou aqui, eu quero que você viva o plano de Deus para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jonas saiu vivo, né? Jonas saiu vivo, irmãos. E se a gente for fazer uma relação de Jonas com Cristo, quando nós lembramos de Jonas, nós lembramos do desobediente. E quando nós lembramos de Cristo, nós lembramos daquele que obedeceu até o fim. É isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor tem para você, porque Jesus, Ele é o verdadeiro Jonas. Jesus, Ele é o verdadeiro Jonas. A história do lado bonito, a história contada da maneira que deveria ser contada. Cristo é aquele que obedeceu até a morte, Ele foi obediente, a palavra diz que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, decida viver para o propósito de Deus. Para de fugir. Fala para o seu irmão aí, para de fugir. Para de fugir. Cadê você, Jonas? Deus está te chamando. Você não precisa ir para o ventre do peixe. Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito para a sua vida. Para de negociar o propósito de Deus.
Se tem uma mensagem que o Senhor me trouxe hoje para declarar sobre a sua vida, irmãos, é isso: para de fugir. O Senhor ele veio aqui para te encontrar, para você ser obediente antes do confronto. Porque a gente obedecer depois que é confrontado, às vezes é mais fácil, né? Mas não é esse caminho que Deus tem para nós. Deus quer que a gente obedeça a Ele sem precisar ser confrontado por Ele. Então, entre a sua vontade e a vontade de Deus, decida viver o propósito de Deus. Decida obedecer a Ele. E eu tenho certeza, irmão, o Espírito Santo ele é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que Ele aplica essa mensagem no coração de cada um da forma como convém. E talvez durante essa pregação você já trouxe a memória do propósito de Deus da sua vida. Para qual o propósito a qual o Senhor te chamou. E você pensa até que é um bom propósito. Esse propósito é bom, mas irmãos, esse propósito não vai atender o propósito de Deus, ele não atende a sua expectativa, sabe por quê? A palavra de Deus diz que o propósito, a vontade dele é infinitamente maior daquilo que você pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você coloque de pé.